Então vamos aí ao estudo. Vamos lá. Outros ensinamentos. 2 de Coríntios, capítulo de número 11. 2 de Coríntios, capítulo de número 11. 2 de Coríntios 11, versículo de número 4. Vamos ler o 1 em diante. 2 de Coríntios 11, 1. 2 de Coríntios 11, 1. 2 de Coríntios 11, 1. O cara está aqui anunciando aqui na outra rádio aqui, ó, corrente não sei de quê, corrente das 7 semanas, tá aqui o ministro de Satanás, está aqui anunciando aqui na outra rádio, a 94.5, vem lá de Caxias, está aqui anunciando aqui, os ministros de Satanás, corrente, então são ministros de Satanás, esses são ministros de Satanás. Então, olha aqui, 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versos 1 em diante. O tema de hoje é outros ensinamentos. Esse que eu acabei de ouvir agora é outro. Então diz assim, deixa eu tirar daqui, estou aqui com as folhinhas aqui. Diz assim a palavra, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um esposo que é Cristo. Paulo é tremendo, né? Paulo estava preocupado com a igreja, como eu estou aqui. A minha estadia aqui é preparar a igreja para Cristo. A igreja não é minha. Eu tenho um ministério. Ministério é um serviço. Eu tenho um serviço, eu tenho uma obrigação, eu tenho um trabalho para fazer. Ministério é um trabalho. Eu tenho um trabalho para fazer. Como Paulo tinha o dele, né? Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar e não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feitos conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Paulo perguntando, vocês não sabem que eu anunciei a vocês o evangelho de Deus gratuitamente? Ele falou, despojei outras igrejas recebendo salário para vos servir. Eu tive essa experiência aqui de Paulo. Eu tive essa experiência. Esse do versículo 8. Despojar a igreja, despojei outras igrejas. Eu despojei igrejas que iria me remunerar com muito dinheiro. Hoje eu estaria ganhando. Se meu alvo fosse dinheiro, eu não estaria no Ministério da Restituição. Eu não seria pastor de um ministério que não visa dinheiro. Se meu alvo fosse dinheiro, eu estaria no ministério que o alvo fosse dinheiro, né? Pregar, breganha, outro Jesus, outro evangelho, outro Cristo, né? Porque foi enganada pela serpente. A mente que foi enganada pela serpente começa a falar de outro evangelho, de outro espírito, de outra palavra. Então é outra mensagem. Aí Paulo disse, estando entre vós, ao passar privações, olha aqui, versículo 9, estando entre vós, ao passar privações, um apóstolo de Jesus Cristo, esse aqui era apóstolo de Jesus Cristo, esses que tem hoje no Brasil não são apóstolos de Jesus Cristo. Apóstolos de Jesus Cristo são aqueles que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo chamou. Jesus chamou Paulo,
por último e chamou os 10 apóstolos, os 12 apóstolos, perdão. Os 12 chamou primeiro de discípulo, discípulo e aluno. Depois que eles se tornaram, depois de serem discípulos, se tornaram apóstolos, ou seja, Jesus enviou eles, treinou e enviou. É assim que Jesus faz, né? Não foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo? Levou Paulo lá para o deserto. Diz que Paulo foi para a Arábia, lá para os desertos, para poder ouvir Deus. Diz que ele, quando ele se converte, ele diz que ele não procurou nem carne nem sangue, não consultou, mas foi para regiões bem distantes, porque foi lá que a aula do Espírito passou a catequizá-lo, né? Passou a discipliná-lo, passou a moldar a sua mente. Então ele vai dizendo, né? Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, então tem sempre pessoa, não é todo mundo. Às vezes tem pessoas que é generosa comigo, irmão. Tem pessoas que é muito generosa comigo, você nem imagina. Tem gente que não faz nada, tem gente que não faz nada, tem gente que só faz pela igreja. Aqui Paulo estava falando que as pessoas eram generosas para ele, mas tem pessoas que é generosa para o pastor e tem pessoas que é generosa só para a igreja. Mas aqui Paulo está falando uma coisa que eu achei muito interessante. E não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então havia um grupo da Macedônia, das igrejas da Macedônia, Paulo fala muito bem dessa igreja, que era um grupo que se preocupava com Paulo, se preocupava com a saúde de Paulo, com o que ele ia comer, com o que ele ia vestir, se ele tinha recursos, se ele tinha transporte, se ele tinha dinheiro para viajar, se ele tinha dinheiro para pagar o transporte que era navios, né? Então, pessoas ficavam lá cuidando do apóstolo Paulo. Entendeu? Graças a Deus que eu também tenho alguns, tem pouquinho, mas eu tenho, sabe? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, em tudo me guardarei e me guardarei de ser pesado. 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirado esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, farei para cortar a ocasião. Aqueles que buscam com intuito serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, essa palavra é de Deus e ela não voltará vazia, ela tem desígnios estabelecidos pelo próprio Deus. Eu te louvo, meu Deus, porque as revelações que o Senhor deu a Paulo, quando nós lemos, nós compreendemos porque a nossa mente foi iluminada. O Senhor colocou a luz de Deus na nossa mente. A tua luz penetrou a nossa mente e por isso nós conseguimos compreender. E quando lemos, os nossos olhos têm luz. E quando os olhos têm luz, o que nós lemos, entendemos. Eu louvo e já te agradeço porque está acontecendo lá do outro lado muitas curas, milagres e maravilhas da parte de Jesus. E o povo curado, abençoado, próspero e saudável, digam todos amém e amém e amém. Deixa só fazer um confere aqui na nossa grade aqui. Deixa eu olhar aqui. Parece que está tudo no ar. Parece, né? Deixa eu ver. Isso, está aqui. Tá aqui, tá. Então deixa eu ver aqui na outra, tá aqui. Deixa eu ver aqui. É rápido. VaptVupt. É rapidinho. Deixa me ver aqui. Hoje a rádio lá do ministério, lá na congregação, desligou 2 vezes hoje. Hoje fui lá na congregação, desligou 2 vezes. Agora acho que não desligou mais. Graças a Deus. Então, vamos aqui. Outros ensinamentos. Presta atenção nessa explanação do apóstolo Paulo. Primeiro ele vem dizendo no versículo 2, Paulo falou, eu zelo por vocês com o zelo de Deus.
Essa palavra zelo quer dizer cuidado e preocupação. Eu tenho um cuidado de vocês. Eu tenho uma preocupação com vocês. Visto que vos tenho preparado, eu tenho preparado vocês como uma virgem pura, para te apresentar a Jesus como uma virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Aí no versículo 3 ele diz, mas eu estou preocupado, esse receio é uma preocupação, estou preocupado que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Então, o que tem acontecido hoje no Brasil? Muitos pastores que não são pastores, que são isto aqui que Paulo disse aqui no versículo 15, 2 de Coríntios 11, 15, não são pastores, não são profetas, profeta então que não é mesmo, apóstolo que não é mesmo. Então ele diz assim, ó, 2 de Coríntios 11, 15, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, ministro de quem que ele está falando, pastor? Versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito que os seus próprios ministros. Então ele está falando que existe na terra, na frente de igrejas que dizem ser de Deus, fala de diabo, fala de dinheiro, fala de demônio, fala de prosperidade, só fala de cura, só fala de profecia, só fala de adivinhação, dizem ser de Deus, né? Dizem que quem está dirigindo é um homem de Deus, mas o apóstolo Paulo diz que são ministros, ou seja, pessoa. O que é um ministro? O nosso Brasil, ele tem ministros, os ministros, né? Os ministros do governo, do presidente, do governador não, do presidente. O presidente tem vários ministros, vários ministérios, acho que é 28 ministérios ou 25, não sei, e cada ministério tem um ministro ali. O que é um ministro? Alguém que foi colocado pelo presidente da República para cuidar, para executar serviços, para trabalhar, para fazer algumas coisas, né? E Paulo aqui está dizendo que eles são ministros de Satanás. Então, eles estão na frente de igrejas que dizem que é de Jesus, mas de Jesus não tem absolutamente nada. Paulo falou aqui no versículo 4 de 2 de Coríntios, versículo 4, ele diz, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus. Então, presta atenção. Se o que se prega hoje, em 90, não vou escancarar muito assim não, vou botar 80%, vou colocar 20% da igreja de Jesus existe. 80% é dirigida por ministro de Satanás. 20% são gente de Deus. 80% são dirigidas por ministro de Satanás. Pastor, o senhor tem que provar isso. Não, eu não preciso provar nada. Quem tem o Espírito Santo sabe. Só ouvi-los. Você ouve os ministros de Satanás e você compreende que essa fala não provém da fonte de Deus. Diz que esses ministros de Satanás, que está no versículo 15, né, são ministros de Satanás, que o versículo 4 diz que prega um outro Jesus. Qual é o Jesus que se prega hoje? O Jesus do toma lá, dá cá. O Jesus que topa tudo por dinheiro. É esse Jesus. O Jesus que só quer dar dinheiro para todo mundo. O Jesus que vai dar marido para quem não tem marido, vai dar esposa para quem não tem esposa. Sabe? O Jesus que vai dar casa, carro. Esse é outro Jesus. O Jesus que tem ódio. Sabe? Tem um Jesus que tem ódio. Ódio. Esse é outro Jesus.
O Jesus que está preso na cruz, que as pessoas carregam no crucifixo, é outro Jesus. Esse é outro Jesus. O Jesus que tem que pedir para Maria falar com ele, esse não é o Jesus da Bíblia. Isso não é ensinado por gente de Deus. Não é, irmãos. O Jesus que é movido por ganância. O Jesus que só oferece produtos que não tem interesse nenhum. O Jesus que 80% da igreja prega hoje, de 80% dos líderes pregam, que são ministros de Satanás, eles pregam um Jesus que só pensa no ventre. Só pensa em coisa daqui da terra. Como que um ministro de Cristo, alguém que veio da parte de Deus, vai se agarrar com esse Jesus que é um interesseiro? É um Jesus interesseiro. Você paga para ele fazer. Você tem que pagar para ele fazer. Cara, esse Jesus é um mercenário que é pregado. Ele é pregado pelo falso apóstolo. Ele é pregado pelo falso profeta. Ele é pregado pelos falsos pastores, falsos evangelistas, falsas bispitas. Nós vamos acabar com esse troço todo, irmão. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Eu estava falando com a minha esposa hoje. Foi hoje ou foi essa semana? Falei, minha filha, você vai perder o título que você recebeu. Falei para ela, você vai perder. Você é só cooperadora. Porque se a Bíblia... Irmãos, eu não quero mais nada que a Bíblia não diz. Não quero... No ministério, quem quiser ficar lá, fica com a Bíblia, com tudo que a Bíblia diz. No novo pacto, dita por Paulo e por Jesus. Quem não quiser... Eu faço igual a minha casa. Minha casa sempre anda com as portas abertas. Para entrar e para sair. Entendeu? Então, o ministério não prende ninguém. Não prende ninguém. Então, ali nós vamos viver o que está na Bíblia, o que é na graça. Ministérios que não estão na graça não vai ter mais no Ministério da Restituição. Porque o Ministério da Restituição é o Ministério de Cristo. Só é Ministério da Restituição por causa do governo. Nós temos que ter um CNPJ, tem que ter um nome. Senão seria Igreja de Cristo. Só isso. Igreja de Cristo. Só isso. Mas tem que ter um nome. E não pode ser o mesmo nome, né? Ninguém pode botar todo mundo, registrar a Igreja de Cristo. O nome da minha igreja é Igreja de Cristo. Ali também. Não pode, o Estado não permite isso. Cada nome tem um CNPJ. Tem pessoas que não entendem, são pessoas ignorantes. Deve procurar saber porque existem nomes na igreja, né? Porque é lei. A gente dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Entendeu? Então, quando Paulo diz aqui... Tá? Esse assunto aqui é para frente, tá, irmão? Esse assunto aí de ministério. Quando chegar lá sobre os ministérios pastorais, diácono, presbítero, bispo, apóstolo, profeta, aí a gente vai falar bem sobre isso. Nós não vamos aceitar, irmão. Eu não aceito mais, eu quero viver a Bíblia. Eu quero viver o que está escrito. Eu quero viver o que está escrito. Só isso. Pastor, mas o senhor pode estar entendendo. Eu não estou entendendo nada, pastor. Quem entendeu foi Paulo. Ele só mandou eu ler. Ele escreveu para me ler. Ele não escreveu para me interpretar. Falou, vou escrever e você, Pedro Inácio, interpreta aí. Eu não vou interpretar nada. Quem interpretou foi Jesus. Revelou para ele, ele escreveu. Está aqui. Aqui, ó. O que ele escreveu aqui, ó. 2 Coríntios 11:4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus. A pergunta é essa. Qual é a mensagem, qual é o Jesus que tem sido mais pregado nesse Brasil? No nosso Rio de Janeiro? É o Jesus da Bíblia? Ou é o Jesus fabricado por homens? É o Jesus que Paulo falou sobre ele? Que os profetas falaram sobre ele? Os profetas falaram. Paulo falou assim, ó, a igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja foi edificada com os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então,
Deus usou os profetas e os apóstolos para edificar, para pôr o fundamento. Apóstolo e profeta, eles vieram, puseram o fundamento. Já tem o fundamento? Tem. Então acabou. Cai fora. Esqueça deles. Eles puseram o fundamento e o outro edifica. Os outros edificam. Entendeu? Eles vieram e puseram o fundamento. Então a utilidade deles já teve. Então quando você escuta falar de espíritos diferentes, aqui no versículo 4, se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus, já sabemos que o que se prega por 80% dos líderes é outro Jesus, que é pregado por quem? Por ministros de Satanás. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás aqui não é Satanás, é uma palavra, é uma figura que se transforma, que tem o poder de se transformar. Ele teve o poder de se incorporar numa cobra, de uma serpente. Então ele diz, não é de se admirar que o próprio Satanás, às vezes a pessoa está sendo instruída pelo Satanás. Quem é que é instruído pelo Satanás? Os ministros de Satanás, que têm por objetivo alcançar vocês, alcançar as ovelhas. O que ele falou aqui no versículo 3 de 2 de Coríntios? Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, quem era a figura da serpente lá no jardim do Éden? Quem era? Satanás, que é a antiga serpente, que é o diabo, o sedutor. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia, você não pode fugir disso, está na Bíblia, está na Bíblia. Então, mas eu receio que assim como a serpente enganou. Então, qual é a minha preocupação hoje? Que ela continua enganando. Quem é? Quem é que ela usa? Quem essa serpente usa? Os ministros que ela tem na terra. 80% dos 100, 80 são ministros de Satanás, porque ensinam mentiras. A lei, todo pregador que prega a lei é um ministro de Satanás. Todo pregador que diz que você é salvo pela lei, pelo sacrifício, é um ministro de Satanás. Porque é pela graça que nós somos salvos. É mediante a fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando alguém prega outro Jesus, Paulo falou, versículo 4, 2 de Coríntios 11, 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, aceita Jesus, que ele vai te dar. Aí começa um monte de proposta mentirosa que Jesus não prometeu. É outro Jesus. Jesus, aceita Jesus, teus problemas acabaram. Te digo o contrário. Receba a palavra, teus problemas começaram. Se você não quer problema, não receba a palavra. Fecha os ouvidos, cai fora da palavra. Vai viver esse oba-oba aí. Igreja virou espetáculo, igreja virou clube, igreja virou salão de festa, igreja virou palco de palhaço, palco de artista, palco de peça teatral, palco de dança. Estava escutando as pessoas dizendo que existe dom da dança. Não existe, com todo respeito, irmão, você que gosta de dançar na igreja, gosta de bailar, eu respeito essa expressão que você sente em oferecer para Jesus, eu respeito, mas não chame isto de dom. Não chame de dom. Não chame de dom. Então você vai falar que o cara que é pedreiro tem um dom de pedreiro, o cara que é pintor tem um dom de pintor. Isso são talentos.
pedreiro, pintor. São talentos que Deus dá à pessoa. São habilidades que Deus dá à pessoa. Não diz aquela parábola que um deu 1 talento, o outro deu 3, o outro deu 5, e o que ganhou 1 escondeu, o que ganhou 3 multiplicou, o que ganhou 5 multiplicou. Então todo mundo recebe talentos. Não, talentos é uma coisa. Muitos de nós não sabemos como, que pensa que isso é a mesma coisa. Não. Oh, Deus me deu o dom de pregar. Onde está na Bíblia dom de pregar? Essa palavra, dom de pregar. Ensino. Oh, Deus me deu o dom de cantar. Aonde está na Bíblia que cantar é um dom? Cantar é um talento. Se fosse dom, estaria nos dons. Nós aceitamos o que está escrito. O que não está escrito, não posso aceitar. Mesmo que seja muito bonito, todo mundo diga a mesma coisa, eu não estou preocupado com o que todo mundo diz. Eu estou querendo saber o que está escrito. O que me interessa, sempre me interessou e sempre vai me interessar é o que está escrito. Não é o que todo mundo diz, o que todo mundo segue, o que todo mundo acha. Não tenho nenhuma preocupação com o que as pessoas acham. Não tenho nenhum envolvimento com nenhum pensamento de homem, de ninguém. Não tenho nenhum envolvimento. Então, se não está na Bíblia, oh, Deus me deu o dom. Estava estudando uma irmãzinha aí da Baixada. Oh, graças a Deus que agora o dom de eu dançar. Não tem dom, você tem um talento. Dom é dado do Espírito. Talento, as pessoas, ela adquire. Ela vai aperfeiçoando o talento. O talento vai sendo aperfeiçoado. Não existe dom de cantar. Oh, meu dom é de louvar. Não existe. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Então Deus deu dom para a galinha, para o cachorro, para o gato, para o macaco, para o leão. Porque todo ser louva ao Senhor. Entendeu, abençoado? Então são coisas que estão aqui e a gente não consegue ver. Porque a gente fica parado para escutar ministro de Satanás. Tem gente que fica perdendo tempo para ouvir besteira, para ouvir bobagem, gente herege. Tem um ali, tem um outro ali. Assim como a serpente enganou Eva. 11 de Coríntios, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Como é que eles vêm para enganar a igreja? Com astúcia. Paga 1.000 que eu levo pedido e tua vida vai resolver. A fogueira santa desse ano vai ser um espetáculo. Vai resolver todos os teus problemas. Ser ministro de Satanás purinho, meu irmão. Purinho. Não tem uma gota de Deus nesse troço. Tem uma gota. Essas profetadas todas, essas adivinhações todas, são tudo ministro de Satanás. Curas, prodígios do lado do mal, feito debaixo de mentira. Deus nunca vai agir debaixo de mentiras, irmão. Deus é verdade pura. Então são ministros. Ele falou aqui, os que pregam outro Jesus, os que pregam outro evangelho, os que pregam outro espírito, os que tolera. Tem gente que tolera. Poxa, ele prega igual. Tem uns aí que estavam aí nas redes sociais, aí, alguns irmãos nossos aí, ficavam escutando. Não sei se ainda escuta, né? Vai bebendo, depois fica passando mal aí, depois fica chorando aí, que está aí perturbado. Para, irmão, sai fora, você não precisa disso. Você tem um pastor que está aqui todo dia. Você tem uma Bíblia na tua casa. Tem um pastor, tem uma igreja, tem um ministério, tem lá famílias, tem diáconos, tem diáconos na igreja. A igreja tem diáconos, a igreja tem bispos, a igreja tem tem evangelista, a igreja tem pastor, que são ministérios que estão em evidência, que ainda existe, que tem serventia no Novo Testamento. Tá bom, queridos?
já chegamos ali no nosso limite, passei aí 2 minutos. Quero fazer um convite para você que mora no Rio de Janeiro, que pode estar conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Irmãos, não perca essa sabedoria. Falo sabedoria aos experimentados, não a sabedoria deste mundo, não a sabedoria deste século, mas a sabedoria de Deus em mistério, qual foi revelado a Paulo. É esta sabedoria que ocupa nosso ministério. Então, na Rua Roberto da Silveira, no número 10, Rua Roberto da Silveira, número 10, Craveiro Lopes, número 4, com Roberto da Silveira. A Roberto da Silveira atravessa e a Craveiro Lopes é do lado, né? Temos 2 entradas, tanto pela Craveiro Lopes como pela Roberto da Silveira, número 10, no bairro de Olinda, no município de Nilópolis. Terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e 18h30. E todo primeiro sábado do mês, nós temos aquele culto abençoado com as mulheres, com comemoração de aniversariante do mês. É uma bênção do Senhor, tá bom? Então, eu deixo aí o meu número do meu telefone, o 986 02 2369. Você pode me acionar no WhatsApp, 986 02 2369. 986 02 2369. Cuidado com os ministros de Satanás. Eles estão aí no YouTube, nos Facebook, nos WhatsApp, estão aí nos ministérios, nas igrejas, estão aí nas televisões, estão aí nas rádios, estão aí nos aplicativos. Só digo para vocês, Paulo falou, olha, eu tenho zelo de vocês, 2 Coríntios 11:2, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura. Então, se vocês se envolvem com outro Jesus, com outro Espírito, com outra mensagem, vocês deixam de ser pura. Aí você vê um monte de gente aí cheia de perturbação na cabeça, falando sozinho, né? Aí toma remédio de tarja preta, tarja verde, tarja amarela, gente, sabe, que não consegue mais pensar. A loucura tomou conta, né? É muito pentecostalismo na cabeça, muita língua, você sabe falar em língua pra lá, língua pra cá, ninguém interpreta, não sabe interpretação de nada, e fica nessa mesmice, que não cresce, não tem a sua vida. Esse povo vive 6 meses dentro da igreja, 6 meses fora, 6 meses dentro, 6 meses fora. Desvia, só vive no desvio, porque não tem raiz. Tem que ter raiz. A árvore, para ficar de pé no vento que está dando, irmão, na terra, tem que estar com raízes profundas. E a Bíblia diz que os apóstolos e os profetas, eles foram as raízes. Eles trouxeram as raízes. Já trouxeram as raízes. Qual é a raiz? Jesus. Pum, já fez o trabalho deles. Agora somos nós, né? Nós. Tá bom, queridos? Saúde para todos aí. Você que chegou aí agora. Saúde para vocês. Prosperidade para vocês. Vida abundante para todos. Se Deus me permitir que eu mande uma palavra de cura e ele faça com que essa palavra se confirme para a glória deles. Então eu mando uma palavra de cura aí no teu corpo, na tua mente, nos teus ossos, onde você estiver, tua coluna, no teu sangue, nos teus músculos, teus ouvidos, teus olhos, tua garganta, teu fígado, teus pulmões, teu coração, tua pele, tuas unhas, teus joelhos, teu calcanhar, sabe? Tudo teu. Eu mando uma palavra. Se Deus me permita mandar uma palavra e Ele cumpra essa palavra como sendo da parte do Senhor. Tá bom? Um abraço para todos. Deixa eu aqui me despedir aqui do povo aqui dos nossos aplicativos, né? Fica aí, você que está aí no Facebook, fica aí que eu já vou sair já. Deixa eu me despedir aqui do pessoal aqui do aplicativo e do Facebook. Fiquem todos aí na paz de Jesus Cristo. Espero por vocês. Amanhã nós temos nossa live às 8 horas da noite, tá bom? Amanhã estamos de volta em nome do Senhor. Pronto, já saí daqui. Agora vou para
Botei no ar, agora vou para outras. Vou sair também agora da 94.5 e da rádio Resgatando Vidas em 92,1. Vamos lá ver aqui, tá? Os irmãos que estão aí pela 94.5, tá bom? Olha, amanhã nós temos live, né? 8 horas, às 20 horas, e o culto domingo. Você que está me ouvindo pela rádio, venha fazer parte da família Restituição, você não vai se arrepender, você vai estar muito feliz no nosso meio, tá bom? Passe pro lado de cá, que do lado de cá tem as verdades de Deus, tá bom? Fique na paz, vou despedir de vocês também. Tchau. Fechei e fiz. Volta aqui, deixa eu ver aqui. Fechei, mas não fechei, deixa eu ver aqui. Vamos lá, garoto, abra aí para me poder botar a rádio para funcionar. Aqui, fechar. Fechei. E agora vamos lá. Como viver no reino de Deus. Vou colocar mensagens novas aí na grade aí da rádio Restituição e da Rádio Conexão. Beijo para vocês. Fala, meus cooperadores. Quem ensina outro Jesus está debaixo de anátema. Tá lá escrito, irmão. É isso aí. Fica na paz para todos. Beijo para vocês todos. Família Restituição, a qual eu amo e respeito vocês demais, tá? Glórias a Deus pela vida de vocês. Todos vocês são preciosíssimos. Primeiramente para o Senhor e também para mim e para minha família, tá bom? Fiquem na paz. Tenham todos aí uma noite abençoada. No nome santo de Jesus Cristo. Sirva Jesus. Sirva a palavra. Viva no Espírito. Fique na paz. Saúde para todos, principalmente para o meu cooperador aí. Saúde para você, meu irmão. Tchau.